insulina é uma punição para quem tem diabetes tipo 2? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Diabetes Você no Controle. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ajudo você que tem diabetes a ficar mais tempo com a glicemia no alvo e ter a hemoglobina glicada menor do que 7. Eu sei bem o que você sente, já que eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. Algo que quem tem diabetes, principalmente diabetes tipo 2, precisa entender é que, como antidiabético oral, a insulina também é um dos recursos para o tratamento do diabetes, inclusive para o diabetes tipo 2. Como está baseado aí o tratamento de quem tem diabetes? Independente do tipo de diabetes, sempre nós vamos contar aí com o apoio, né, com o suporte do tratamento medicamentoso, seja através dos antidiabéticos orais ou da insulina, associado com a alimentação e com o exercício físico. Então, esses três pilares é que vão, quando a gente aplica, né, os três juntos no tratamento, é o que garantem o nosso sucesso. Já que o objetivo é justamente eles agirem em conjunto para manter a nossa glicemia mais tempo no alvo. E o que é a glicemia no alvo? É exatamente você ficar, principalmente depois que você se alimenta, com valores de glicose no sangue menores do que 180 miligramas por decilitro. E fazendo isso a maior parte do tempo, você tem aí um bom controle do diabetes. É importante também lembrar que a gente não pode ir de um lado para o outro. Às vezes, nessa preocupação de ficar sempre abaixo de 180, começar a fazer muitos episódios de hipoglicemia, quer dizer, glicemias menores do que 70 miligramas por decilitro. Isso também não é bom para o tratamento de quem tem diabetes. Então, o objetivo é associar o medicamento, seja através do antidiabético oral ou da insulina, junto com a alimentação, junto com o exercício, para garantir que ao longo do dia, a maior parte do tempo, a gente fique com a glicemia aí menor do que 180 miligramas por decilitro. E como é que cada um desses pilares eles vão ajudar no controle do diabetes? O medicamento, nós temos aí a linha de medicamentos antidiabéticos orais, aonde cada um tem um mecanismo de ação diferente, todos buscando não deixar a glicemia ficar acima de 180 miligramas por decilitro. Então, quais são esses medicamentos? Geralmente eles estão divididos em 4 grandes grupos, onde os primeiros são aqueles medicamentos que vão ser utilizados para fazer o pâncreas produzir mais insulina, que são chamados aí de hipoglicemiantes. Nessa linha de medicamentos, a gente tem aqueles que vão fazer o pâncreas produzir mais insulina por um longo período, e existe também aqueles que vão fazer o pâncreas produzir insulina por um curto período, que é justamente para ser usado quando vai se alimentar. Então se toma ali um pouco antes da refeição, para justamente não deixar ficar hiperglicêmico depois que se alimenta. Existe um outro grupo de medicamentos que ele é chamado de anti-hiperglicemiante. Nesse tipo de medicamento, tem aí o que a maioria de quem tem diabetes, principalmente diabetes tipo 2, utiliza no tratamento, que é a metformina. E a metformina, ela age de que maneira? Não deixando o fígado produzir uma grande quantidade de glicose, que o fígado faz isso naturalmente. E ele produz a glicose e lança no sangue, que é para o sistema nervoso poder funcionar direitinho. E o resto do organismo também. Mas isso, para quem já tem hiperglicemia, tende a ficar pior. Então, a metformina é um medicamento bastante utilizado. Existe uma outra linha de medicamento que também age dessa maneira, que ele normalmente disputa espaço no nosso sistema digestório, ali no nosso intestino, com as moléculas de glicose. Então, quer dizer, ele dificulta a entrada da glicose no sangue. Então, também não deixa a glicose aí aumentar, por isso que é chamado de anti-hiperglicemiante. Existe uma outra linha de medicamento que ela é glicose dependente. Então, de acordo com a quantidade de alimento que você consumiu ali, que a glicose chega no sistema, esse medicamento ele vai ou estimular, esses tipos de medicamento, eles vão ou estimular o pâncreas a produzir uma quantidade maior de insulina, ou então a diminuir a ação de uma enzima que neutraliza esse aumento do aumento da insulina depois que a gente come. Então, é um tipo de medicamento que ele faz efeito só quando você se alimenta. Existe uma outra linha de medicamento que tem chego no mercado, ela é um pouco mais recente, que ela faz liberar glicose pela urina. E isso independente de quanto está a sua glicemia ou de quanta insulina tem circulando no seu sistema.
Que isso é algo que acontece fisiologicamente para a gente. A gente, quando está com hiperglicemia, está com a glicemia acima de 180, o nosso rim começa a filtrar mais rápido o sangue para, através da transformação do sangue em urina, liberar glicose pela urina. Esse tipo de medicamento, ele influencia nesse mecanismo de filtragem do sangue em urina, só que ele vai dificultar essa reabsorção da glicose durante esse processo de filtragem. Então, ele ajuda a controlar o diabetes, fazendo com que, independente do seu açúcar no sangue estiver muito alto ou um pouco mais baixo mesmo, dentro do normal, você vai, toda vez que você fizer xixi, toda vez que você urinar lá, você está perdendo glicose pela sua urina. Esses medicamentos, normalmente, se inicia aí com um tipo de medicamento antidiabético oral. E por isso que é importante a gente fazer a monitoração, né? Fazer o acompanhamento, porque se você percebe que a sua glicemia não está ficando dentro dos padrões normais, por isso que é importante medir a glicemia quando a gente acorda, para ver se de madrugada ali que a gente libera um monte de hormônio que não deixa muitas vezes a insulina fazer efeito, o medicamento fez o efeito dele, não deixou a glicemia ficar acima dos padrões, né, que são indicados aí pelo seu médico, e depois que a gente se alimenta também não pode ficar lá muito tempo acima de 180 miligramas por decilitro. Se isso está acontecendo, qual é o primeiro recurso que é usado? Se usa mais um medicamento antidiabético oral. Então é comum fazer as associações entre os antidiabéticos orais. Mas os antidiabéticos orais, chega um momento que, mesmo associando os medicamentos, aumentando as doses, não se consegue ter um bom tratamento do diabetes. Qual é o outro recurso que cabe nesse momento, com relação ao tratamento medicamentoso? É justamente a utilização da insulina. Então, a insulina, ela não é uma punição para quem tem diabetes tipo 2, é que naquele momento, com os antidiabéticos orais, é algo que não está conseguindo ter aí um bom controle. Então, precisa de um pouco mais de insulina, que vai ser aplicada exogenamente, né? Você vai aplicar lá no seu subcutâneo, para poder fazer efeito. E as insulinas, elas são classificadas de acordo com o tempo de ação que elas têm. Então, como o medicamento, lá que eu falei que aumenta a quantidade de insulina no nosso corpo, tem lá dois tipos, um que vai fazer aumentar mais rapidamente por um longo período a insulina e o outro menos. As insulinas também que são aplicadas exogenamente, elas também agem dessa maneira. Então, elas são classificadas em insulinas que são ultra rápidas, quer dizer, rapidamente elas vão chegar no sangue para ajudar a tirar a glicose do sangue. Existem as que são rápidas, existem as regulares, que elas demoram, ficam um pouco mais de tempo circulando ali no sangue, removendo o açúcar do sangue. Existem as intermediárias, que essas, uma boa parte de portadores de diabetes tipo 2 utilizam, que são as insulinas NPH. Só que a gente tem que tomar cuidado com essa insulina, porque ela tem um tempo de ação máximo dela, que às vezes se você não come, você acaba fazendo episódio de hipoglicemia. E muitas vezes isso leva o indivíduo com diabetes, principalmente diabetes tipo 2, acreditar que ele usando a insulina ele acaba engordando. Você não vai engordar por usar a insulina. É que até ajustar muitas vezes a dose, se você tem um pico de ação dela e não comer nada, você vai passar mal e você começa a comer mais. Comendo mais, você tende, claro, a ganhar peso. É mais energia que está vindo aí para ser armazenada no nosso corpo. Existem também as insulinas de longa duração. São aquelas que vão durar em torno de 24 horas. E existem as de muito longa duração. São aquelas que vão durar um período aí maior, superior a 24 horas. Então, são recursos que a gente tem para o tratamento do diabetes, os diferentes tipos de insulina, inclusive para o diabetes tipo 2, que não está tendo sucesso com a associação dos antidiabéticos orais. E as insulinas, o que é importante aí, você que tem diabetes tipo 2 e de repente começa a usar insulina, saber qual insulina eu estou usando e aonde ela está fazendo efeito. Durante quanto tempo ela faz efeito? Porque como a gente pode ver nessas figuras, na figura de cima, a gente tem ali as insulinas sendo comparadas. A insulina ultra rápida, que ela começa a fazer efeito depois de 10 minutos que ela foi aplicada. A insulina rápida, que começa a fazer efeito depois de uns 15 minutos que foi aplicada, mas o pico de ação delas é muito parecido, é entre 1 e 2 horas. Mas existe também a insulina regular. E a insulina regular, ela vai ter um pico de ação depois, mais ou menos, entre 2 e 3 horas que ela foi aplicada. E ela vai ficar um tempo maior no sangue. Na figura de baixo, a gente tem as insulinas
a intermediária, as insulinas de longa duração e muito longa duração. E a de risquinho vermelho, aí ela é a insulina NPH. Então, por isso que eu falei, toma cuidado quando você usa a insulina NPH, porque olha como ela tem uma curva de ação grande, né? Ela sobe bastante no nosso sangue. E, consequentemente, nesse momento, se você não comer nada ou pular uma refeição, é perigoso sim fazer episódios de hipoglicemia. E isso realmente não é nada bom para gente aí que tem diabetes fazer hipoglicemia. Não é bom ficar com a glicemia muito alta, mas também é muito ruim ficar com a glicemia muito baixa. Então, entenda que a insulina, junto lá com o antidiabético oral, ela está vindo para acrescentar, para te ajudar a ter um melhor controle do diabetes. Além disso, a gente tem aí os outros pilares no tratamento, que um deles é a alimentação. Qual a contribuição que a alimentação dá para a gente com relação ao diabetes? A gente sabe que quem tem diabetes, se comer alimento com carboidrato, fica lá com a glicemia super alta. E algumas pessoas tentam, de repente, controlar o diabetes, trazendo toda a responsabilidade da glicemia para a alimentação. Mas a gente sabe que a alimentação, para quem tem diabetes, ela não pode deixar você com uma quantidade muito grande de açúcar no sangue, mas também ela tem que fornecer todos os nutrientes para você se manter saudável. Nosso corpo, a gente não come só carboidrato, a gente consome vários macronutrientes que cada um tem uma função específica para o nosso corpo. E a gente precisa manter o nosso corpo saudável. Então, a alimentação ela tem esse desafio para quem tem diabetes. Você tem que consumir o alimento para se manter saudável sem ficar hiperglicêmico. Quais são os recursos que com a alimentação a gente tem? Recurso relacionado à contagem de carboidrato, que é o mais comum, né? Você come lá o alimento, vê a quantidade de carboidrato que tem. Isso, claro, o nutricionista vai te ajudar a dividir a quantidade total de carboidrato que você precisa consumir durante o dia em pequenas porções para evitar que você fique hiperglicêmico. Existe a possibilidade, mesmo que você não faça contagem de carboidrato, de repente diminuir a quantidade de carboidrato que você come de acordo com a sua glicemia. Então, chegou a hora da minha refeição, eu vou lá, meço a glicemia, dependendo do valor que está, você come uma porção menor de carboidrato, consome lá um pouquinho mais de proteína, é outro recurso que a gente tem através da alimentação para evitar ficar lá em hiperglicemia. Existem algumas pessoas que preferem fazer a dieta low carb, que é consumir realmente uma quantidade bastante reduzida de carboidrato. Ou alguns que fazem jejum intermitente. Então ficam lá 8, às vezes 16 horas sem se alimentar. Quando você não usa insulina, fica até um pouco mais fácil usar esse tipo de recurso. Agora, o problema maior é quando se usa a insulina. Então precisa ter essa relação, saber o tempo de ação da insulina e em que momento você está deixando de comer. Porque senão você pode fazer uma hipoglicemia, vir a fazer uma hipoglicemia grave e, sem dúvida, vai colocar aí a sua saúde em risco. E não é isso que a gente quer. Então, e também existe a dieta cetogênica, quer dizer, que tem uma quantidade tão pequena de carboidrato que você vai consumir que você acaba produzindo uma quantidade maior de cetonas. Agora, como tudo na nossa vida, existe o pró e o contra da gente fazer isso. Então, você tem que decidir isso junto com o seu médico, junto com o nutricionista que te acompanha, para poder determinar qual vai ser a melhor estratégia que a alimentação vai poder te trazer de contribuição no controle do seu diabetes. Porque muitas vezes a gente não consegue associar, por exemplo, uma dieta com pouquíssimo carboidrato para quem faz exercício. Com o exercício, dependendo do tipo de exercício que faz, o tempo que faz exercício, acaba trazendo mais desconforto para a pessoa do que propriamente conforto e, consequentemente, acaba muitas vezes aí deixando às vezes de fazer exercício por se sentir mal, por simplesmente ser feito aí alguns ajustes. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Outro recurso que a gente tem para ajudar no controle do diabetes é também o exercício físico. O exercício físico ele ajuda porque naturalmente o exercício é hipoglicemiante. O que quer dizer isso? Toda vez que a gente usar nossos músculos para se movimentar, o corpo consegue tirar o açúcar que está no sangue sem precisar de insulina. Então, tendo insulina circulando no sangue ou não tendo insulina circulando no sangue, o corpo consegue, através do movimento, a gente vai gastando o açúcar que tem no músculo, ele começa a tirar do sangue, sem precisar da ajuda da insulina. Em repouso, a gente precisa obrigatoriamente da insulina, que vem com a contribuição dos antidiabéticos orais no tratamento, ou então
da própria alimentação, com menos carboidrato chegando lá no sangue, mas precisa da insulina para tirar essa glicose do sangue e fazer com que a glicemia fique aí, a maior parte do tempo, menor que 180 miligramas por decilitro. Além disso, o exercício, durante o exercício a gente consegue tirar a glicose lá do sangue, só que esse efeito de tirar a glicose do sangue, ele também vai perdurar depois do exercício. Depois que você para de fazer exercício, o corpo gastou energia e ele vai repor essa energia. Então, quer dizer, se você gastou açúcar lá do músculo fazendo exercício, depois do exercício o corpo ainda vai ficar um período tirando o açúcar do sangue para pôr de novo lá no músculo. Quer dizer, a tendência natural é diminuir o açúcar no sangue quando você faz o exercício e depois do exercício ainda continuar tirando o açúcar do sangue, que é para guardar, para repor lá a reserva do que foi gasto. Além disso, ainda existe, lembra que eu falei que em repouso precisa que a insulina fique se ligando lá ao receptor de insulina para poder tirar a glicose do sangue. Com o exercício, depois do exercício, essa facilidade entre a insulina que está circulando no sangue, seja ela produzida pelo seu corpo ou a que foi aplicada, né, exogenamente, ela também vai se ligar mais fácil no receptor. E isso ajuda a fazer com que a sua glicemia fique mais tempo dentro do alvo. Além disso, o exercício, para quem tem diabetes, ele não existe só para diminuir a glicemia. Ele também vai trazer outros efeitos para você, como, por exemplo, ajudar a emagrecer. Você fazendo exercício, gastando mais energia, claro, controlando lá o que você está comendo, consequentemente, você tende a ficar mais magro. E isso é muito bom, porque a gente sabe que quanto mais gordo a gente fica, mais resistente à ação da insulina você também fica. Então, nessa situação, o exercício ele ajuda a manter um peso aí que seja saudável para você. Além disso, o exercício ele ajuda a fortalecer os músculos e fortalecer os ossos também. Que isso a médio e longo prazo, porque quando a gente vai e começa a envelhecer, a gente começa a perder massa magra. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo, as nossas articulações vão ficando um pouco mais enrijecidas. Você muitas vezes vai abaixar para pegar alguma coisa do chão, você já não flexiona totalmente seus joelhos, começa a flexionar mais o tronco. São coisas naturais que vão acontecendo, mas é um pouquinho por dia. A hora que você vê, você já está com a sua mobilidade, a sua autonomia comprometida por conta de não fazer o exercício. Então, o exercício ele ajuda não só a diminuir a glicose no nosso sangue, mas também ele vai ajudar a fazer a manutenção aí da sua glicemia e além disso da força muscular e também da sua saúde, da saúde aí dos seus ossos. E como a gente vai equilibrar o tratamento? Exatamente dividindo a responsabilidade, dividindo por igual. Então, o tratamento ele está embasado nos 3 pilares: no medicamento, na alimentação e no exercício. Se a gente divide por igual essa responsabilidade, a gente consegue ficar mais tempo com a glicemia menor do que 180 miligramas por decilitro e sem fazer hipoglicemia. Isso é o mais importante. A gente sabe que a referência, se a gente está tendo um bom tratamento de diabetes ou não, é a hemoglobina glicada, é o exame de hemoglobina glicada. Então, a hemoglobina glicada, o valor tem que estar menor do que 7%. Só que a hemoglobina glicada ela é um exame que mostra a média das nossas glicemias nos últimos 3 meses. Então, quando você vai fazer o exame de hemoglobina glicada, você espera que esteja com uma hemoglobina glicada menor do que 7%. 7% representa quanto de glicemia? Um valor igual a 154 miligramas por decilitro, um valor médio. Então, se quando você vai medir a sua glicemia na sua casa, pela manhã ou 2 horas depois que você se alimenta, sempre que você conseguir ter valores menores do que 154, maior a sua chance de ter a hemoglobina glicada menor do que 7. A gente sabe que principalmente depois que a gente come, é praticamente impossível isso acontecer. É muito comum ter valores, o primeiro objetivo é ter valor menor do que 180. Está conseguindo? Tá. Então, 2 horas depois que você se alimenta, tentar ter valores menores do que 160. Tudo isso ajuda a chance de você ter uma glicemia média menor do que 154 e ter a hemoglobina glicada menor do que 7%, que indica um bom tratamento de diabetes. Se isso está acontecendo, você tem um bom tratamento. Então, o objetivo é esse, é a gente igualar. Só que, normalmente, o que a gente vê acontecer? É muito comum. Quem tem diabetes, não só quem tem diabetes tipo 2, mesmo quem tem diabetes tipo 1, começa a controlar bastante pelo medicamento,
controla a alimentação, mas faz muito pouco exercício físico. Então, se isso acontece, o que a gente observa? Que a responsabilidade, se o exercício está contribuindo pouco, vai sobrar mais responsabilidade para o tratamento do diabetes na alimentação e no medicamento. E o que a gente observa com isso, né, no dia a dia? Se a pessoa às vezes tem vontade de comer uma coisinha a mais, um alimento que ele gosta, ela quer comer um pouquinho a mais, fica hiperglicêmico por um longo período. Então, quer dizer, fica mais difícil conseguir um bom controle do diabetes. E isso é algo que a gente precisa, sim, ter conosco. Na hora que vai fazer o tratamento, lembrar dos 3 pilares. Ou então, o que a gente vê muito acontecer, né? A pessoa toma lá um medicamento, tenta tratar justamente muito mais com o medicamento. Por quê? Porque o exercício estava contribuindo só com 10% do tratamento. A alimentação controla aqui, controla, às vezes não controla, contribui só com 20%. Então, quer dizer, a maior responsabilidade ela vai aparecer aonde? Exatamente nas costas do medicamento. E o medicamento, como a gente viu, ele diminui a quantidade de açúcar chegando no sangue, mas você vai precisar cada vez mais produzir mais insulina. E a gente sabe que se você ficar forçando o seu sistema a fazer isso, porque não está ajudando com a alimentação e muito menos com o exercício, consequentemente chega um momento que seu pâncreas não consegue produzir uma quantidade adequada mais de insulina, mesmo com o estímulo do antidiabético oral. Então aí vem a necessidade de usar a insulina exógena como parte do tratamento. Então não é questão de castigo, mas é questão de nós entendermos como é feito o tratamento. O tratamento ele é feito dividindo as responsabilidades. Se a gente põe pouca responsabilidade no exercício, pouca responsabilidade na alimentação, vai sobrar muita responsabilidade para o medicamento. E vai chegar uma hora que não tem mais jeito, vai precisar adaptar o tratamento novamente. O que a gente pode fazer para reverter esse quadro? Tentar fazer exatamente o contrário. Coloca mais responsabilidade no exercício físico. Porque, como eu falei anteriormente, o exercício ele ajuda a tirar o açúcar do sangue, independente de ter insulina lá ou não durante o exercício. Depois do exercício, ele vai continuar tirando o açúcar do sangue. Então, isso te dá mais liberdade, principalmente para comer, às vezes, algo que você quer. Não na quantidade que você quer. Mas, poxa, deu vontade de comer um pãozinho, por exemplo. Você pode comer, porque você sabe que o exercício, fazendo ele todo dia e trazendo responsabilidade para ele, uma responsabilidade maior, você certamente vai ter um pouquinho mais de liberdade na sua alimentação. E com relação ao medicamento, você cada vez vai precisar de menor contribuição do medicamento. Por quê? O medicamento ele existe no tratamento para justamente fornecer a quantidade adequada de insulina que o seu corpo precisa. Se você faz mais exercício, onde ele tira bastante açúcar do seu sangue, consequentemente você vai precisar do quê? De menos medicamento. Então, nessa situação de precisar de menos medicamento, consequentemente, essa capacidade do seu corpo em produzir insulina, você que tem aí diabetes tipo 2, ela tende a perdurar por muito mais tempo. Mas para isso, precisa sim fazer mais exercício, por mais tempo. Quanto mais responsabilidade você trouxer para o exercício, você vai ter mais flexibilidade para se alimentar, comendo alimentos que você goste, mas, claro, sem exagerar na quantidade, senão não tem jeito, vai bagunçar tudo. E, consequentemente, vai precisar de menos medicamento. Qual é a vantagem da gente fazer isso? Exatamente você, primeiro, manter sua glicemia mais baixa por mais tempo, porque você vai diminuir a glicemia quando você faz exercício e depois do exercício fica tirando glicose lá do sangue. Uma coisa ótima, muito bom isso, porque a gente se sente melhor não ficando lá hiperglicêmico. Diminuir a concentração de gordura. Isso é extremamente importante. E a gordura que eu estou me referindo aqui não é só a gordura das nossas pochetes, né? do pneuzinho lá da Michelin, né? Do bonequinho da Michelin. Mas também da gordura que muitas vezes fica acumulada, principalmente no nosso fígado, por conta do controle do diabetes não estar adequado. Então começa a aumentar a quantidade de gordura no fígado. Quando a gente faz exercício, o exercício ele faz com que use uma quantidade maior de açúcar do sangue
sem precisar de insulina, e também por esses mecanismos de ficar gastando mais energia, começa a usar de uma maneira mais otimizada a gordura no nosso corpo. Então ela tende a ficar menos acumulada, tanto nos nossos pneuzinhos, né, na nossa barriga, por exemplo, que é onde acumula bastante gordura, como também no nosso fígado e também no nosso organismo, na parede dos nossos vasos. Então isso é uma situação extremamente benéfica para o nosso corpo. Além disso, a gente se sente melhor. Você se sente melhor porque quando a gente não faz exercício, fica com a glicemia muito alta e tende normalmente a ficar indisposto, não dá vontade de fazer nada. Por mais vontade que você queira fazer, você não faz, né? Porque se sente cansado, começa a fazer, cansa, não dá vontade de, sabe, estar sentado e levantar e fazer. Isso é muito ruim. Outra coisa, a glicemia muito alta tende a trazer dores, principalmente dor nas pernas, é muito comum isso, sentir a perna pesada, inchaço nas pernas, dor nas costas. Então, quando a gente faz exercício, a gente movimenta os nossos músculos, consequentemente aumenta a circulação, aumenta a oxigenação nos tecidos, e isso faz com que a gente se sinta bem melhor. Isso é ótimo, porque não é só a questão relacionada a o movimento, né, mas também a parte hormonal. O exercício, ele faz com que a gente libere mais adrenalina, então você fica mais atento quando você vai fazer o exercício. O exercício, depois do exercício, ele libera também endorfinas, que são substâncias que são liberadas no nosso sistema e que deixam a gente mais calmo. Então, qual é o grande problema que a gente tem para controlar o diabetes? Exatamente ficar nervoso, ficar triste, ficar chateado, ficar ansioso. A parte emocional, ela impacta diretamente na nossa glicemia. E quando você faz o exercício, claro, em uma intensidade adequada, você certamente vai ter esses benefícios também, de se sentir mais feliz, se sentir mais tranquilo. Isso te ajuda a ter um controle melhor aí do diabetes. Além disso, o que eu acho que é mais importante é a gente gastar menos com o medicamento, independente do que você usa. Normalmente, lembra que eu falei de dividir a responsabilidade? A gente fica lá com muita responsabilidade no exercício, no medicamento, pouca na alimentação e muito menos no exercício. Então, quer dizer, o medicamento você vai ter que comprar, não tem outro jeito. Então, um recurso que a gente tem é, com o exercício, você consegue comer um pouco melhor e, além disso, gastar menos com o medicamento, tomar menos insulina. Não precisa, muitas vezes, de 2, 3 medicamentos antidiabéticos orais. E não entenda o dinamismo no tratamento do diabetes, é algo que ele hoje está de um jeito e amanhã já pode estar de outro. Então, mesmo que você esteja usando, já uso 2 medicamentos, 3 medicamentos, já está super alto, não tem mais jeito para mim, pode ter certeza que sim, tem jeito para você. É só uma questão de você mudar o seu comportamento. E a tendência é natural. Você vai perceber, se estiver com 2, 3 medicamentos, você começa a fazer hipoglicemia, vai ter que entrar em contato com o médico certamente vai diminuir as doses dos medicamentos, às vezes vai remover um dos medicamentos, então quer dizer, é dinheiro que você vai gastar a menos. E se usar insulina, pode ter certeza que também vai diminuir a dose de insulina, tá bom? Então, para você que acredita, né, que a insulina ela é um castigo para quem tem diabetes tipo 2, porque você não se cuidou direito, não é isso. A insulina é só mais um recurso para o tratamento, mas que a gente pode sim, através, principalmente fazendo mais exercício, junto, claro, com a associação da alimentação e com o medicamento, a gente conseguir aí ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, agradeço a você que me acompanhou até agora, aqui no final do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se ele foi bacana para você, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você conhece aí que têm diabetes ou familiares de pessoas com diabetes. E a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e lembre-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!